Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nietzschean, criador aqui do canal, e estamos aqui com mais um episódio do Nietzschean Cast, ou seja, o podcast aqui do canal. Pois bem, o tema de hoje é sobre resultados opostos, resultados reversos, ou que, digamos assim, aparentam ser opostos ou aparentam ser reversos. Como assim, Magnus? Explica isso melhor. É justamente para isso que eu estou fazendo o episódio de hoje, para explicar melhor sobre esses resultados que são reversos ou opostos àquilo que a gente deseja. Bom, pessoal, se você ainda não assistiu o Bioquinese na Veia, eu sugiro você a estar assistindo. Ele ajuda a gente a compreender muita coisa. O que acontece é que durante a disseminação do conhecimento da lei da atração, que aconteceu muito quando houve, aquela explosão, isso tem bastante tempo. Eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos no máximo, acho que uns 16 anos, hoje eu tô com 33, então tem mais de 15 anos que houve essa explosão do livro O Segredo, de todo esse conhecimento da lei da atração. E aí quando houve essa explosão, claro, a gente pegava ali um livro que falava do segredo. Não é o único, também não é o primeiro. Tem outros livros, tem um mais antigo ainda que é de Earl Nightingale, alguma coisa assim, que é o Mais Estranho Segredo. Olha só. E ele já fala justamente dessa concepção da lei da atração, desse entendimento, desse conhecimento, onde tudo que a gente emana para o universo, a gente vibra, aquilo retorna para a gente. Então, quando houve a disseminação da lei da atração, principalmente pelo livro O Segredo, o filme O Segredo, ou seja, através da forma da abordagem da Rhonda Byrne, o que aconteceu ali? Houve-se muitos mal entendidos, onde foi se entendido que tudo o que a gente deseja, a gente se alinharia e seria manifestado num estalar de dedos, ou seja, você desejaria uma Ferrari na sua garagem, você ia lá, ia mentalizar, fazer os exercícios, enfim, ia dormir, no dia seguinte iria acordar com uma Ferrari na sua garagem. Pois bem, só que, primeiro ponto, se você pega e lê o livro do Segredo, você vai ler com uma profundidade, tá? Você vai ver ali que ela conta vários casos, por exemplo, quando ela fala do quadro de visualizações. Uma pessoa que fez lá no quadro, colocou uma casa e ela visualizava ela naquela casa, tudo mais, e tal. Um dado momento ela esqueceu daquilo e no momento que ela estava mudando, fazendo uma mudança, ou seja, estava cheia de caixas, ela foi desencaixotar uma das caixas, ela achou o quadro de visualizações dela, 5 anos depois dela ter feito a visualização, ou até mais tempo, eu não me recordo direito. E aí o que aconteceu? Ela estava morando justamente na casa que ela tinha visualizado. Só que olha só, 5 anos depois, sei lá se foi 5, mas vamos supor que tenha sido 5, se não foi mais, 5 anos depois. E então isso já deixa claro pra gente que, como eu já falei aqui em diversos vídeos, em lives, etc., um conceito que é uma lei, na verdade, certo? Que é a lei da gestação. A natureza, ou as leis naturais que regem o planeta, dentro delas existe uma lei chamada lei da gestação. A gente vê isso nitidamente numa pessoa grávida. Tem um tempo para gestar aquela criança, ou seja, aquela criação, porque aquilo ali é uma criação também, ou seja, leva-se aí 9 meses para aquela criança ficar pronta, para poder nascer, para poder vir ao mundo, ou seja, para aquela manifestação acontecer. Isso a gente está falando de um ser humano, Existem gestações que são menores, por exemplo, um rato. Um rato, ele leva eu acho que de 3 em 3 meses o rato tem ninhada, tá? Então, se ele leva 1 mês gestando aquele serzinho ali, talvez seja muito.
Mas a gente tem também gestações que são maiores, né? Acho que o do elefante leva mais de 1 ano gestacionando aquele elefante. Então isso nos diz que toda a criação, primeiro, ela tem um tempo de gestação, ela tem um tempo para que possa acontecer, para que possa se manifestar na Terra, né? Para manifestar nesse mundo aqui. Então quando a gente lê o livro com maior carinho, ou melhor, quando a gente vai estudar esses conhecimentos com mais profundidade, você vai entendendo que não é simplesmente pegar, mentalizar, equilibrar suas energias, estar afim, que as coisas vão aparecer assim, um piscar de olhos na sua vida, na sua casa, na sua garagem. Pode acontecer? Pode. A gente não está aqui excluindo, dizendo que assim, você não pode, por exemplo, né? Pensar muito numa Ferrari e tudo mais, seu pai lá comprar, estacionar a Ferrari na garagem e no dia seguinte estar lá. A gente não está dizendo que não possa acontecer, entende? Mas que o que acontece? Isso também é explicado no filme da Lei da Atração, no livro da Lei da Atração, em outros documentários, como por exemplo Quem Somos Nós, e em outros estudos e conhecimentos mais aprofundados, que é assim, o seu trabalho, né? O seu trabalho é você equilibrar a sua energia, ou seja, mudar a sua frequência, que você emana para o universo. E aqui, que fique bem claro, né? Porque teve algumas pessoas que questionaram isso quando eu falei de frequência. Não estamos falando da frequência Hawkins de emoções. A gente está falando muito mais da sua assinatura energética, ou seja, as emanações que você emana para o universo no sentido das informações, dos pacotinhos de informações que estão contidos no seu campo eletromagnético. Isso emana uma frequência para o universo que responde àquela frequência, trazendo tudo que é afim àquela frequência para a sua vida. Então, o seu trabalho é o quê? Trabalhar essa frequência para que o universo responda. Eu já falei aqui também, em um vídeo, que os presentes que a gente quer ganhar na vida, digamos assim, né, nem sempre vão vir no embrulho que a gente espera. Eu já falei sobre isso porque a gente precisa se abrir para as opções, tá? E também abrir para a gente fazer os nossos movimentos. Ou seja, não é simplesmente pegar, mentalizar e ficar deitado no sofá o dia inteiro. Então, por exemplo, né? Eu tô querendo manifestar uma pessoa para minha vida, né? Uma alma gêmea, vamos colocar assim, seria um nome mais popular. Não adianta eu ficar mentalizando que eu quero manifestar uma gêmea e não sair de casa para ir de repente para um aniversário, para ir para um churrasco, para qualquer coisa, né? Fico só dentro de casa sentado assistindo televisão. Cara, a probabilidade disso acontecer vai ser muito menor, porque a não ser que, né, você vá ter um relacionamento com o carteiro, com o entregador da Shopee, com o entregador da iFood, dificilmente o amor da sua vida vai bater na sua porta. Só que o universo, o que ele faz, tá? Então a gente emana uma frequência para o universo, a gente realinha a nossa frequência, por quê? Porque nesse sagrado momento, a sua vida, ela é um resultado da frequência que você está emanando nesse momento. Quando a gente muda essa frequência, quando a gente muda o que a gente está emanando para o universo vai mudar o que ele traz para a nossa vida. Ele vai se realinhar todo, e aí é um trabalho dele para trazer as coisas para a nossa vida. E as coisas vão vir muitas vezes através de pessoas, de acontecimentos e etc. Então, por exemplo, como eu estava falando, se eu quero manifestar alguém para minha vida como uma alma gêmea, o universo pode muito bem inspirar alguém, olha só, inspirar alguém para me convidar para um aniversário. E aí eu vou nesse aniversário e lá eu conheço uma pessoa e essa pessoa justamente tem todos os detalhes, todas as características daquela pessoa que eu queria para minha vida, que eu quero para minha vida, né? E aí eu encontro ali a minha alma gêmea. Então, muitas vezes, convites que a gente recebe, coisas do tipo, são justamente inspirações do universo, a forma que o universo está nos respondendo, certo? Como de diversas outras formas que o universo pode estar respondendo a gente e trazendo os nossos desejos. E aí, mediante tudo isso, tem o que a gente pode chamar de
resultados opostos ou reversos que muitas pessoas elas relatam. Um dos maiores exemplos que eu posso dar aqui, por exemplo, você está pedindo mais prosperidade para o universo, você está se alinhando com a prosperidade, você, enfim, está fazendo de tudo para ter mais prosperidade da sua vida, até decidiu fazer um curso novo ou algo ligado à prosperidade, e aí, por exemplo, né, como eu já vi acontecer, no dia seguinte você é demitido. Olha só. Cara, no primeiro momento, a gente olha para uma situação dessa e pensa, putz, velho, alguma coisa tá errada. Eu tô fazendo alguma coisa errado. Nossa senhora, mas eu tô tendo resultado reverso, eu tô tendo resultado oposto. A mesma coisa, por exemplo, você tá fazendo para ter mais amor na sua vida, para ter um companheiro ideal. Olha só que doideira, né? A gente faz todo um trabalho para ter um companheiro ideal, mesmo já tendo um companheiro na nossa vida. E aí o que acontece? O relacionamento acaba. Por quê? Mas por que isso acontece? Vamos lá. Veja bem, como eu estava explicando, o universo ele vai se realinhar todo para trazer o que para a nossa vida? Aquilo que está ressoante, ou seja, que está na mesma frequência que nós estamos, está ressoando com a nossa frequência. Se eu mudo a minha frequência, ele vai trazer, vai se movimentar todo para trazer o que? O que está de acordo com essa minha nova frequência, essa nova energia que eu estou vibrando, certo? Só que a gente tem um costume de acreditar que as coisas têm que ser da forma que a gente imagina. Então, por exemplo, no caso de um relacionamento, eu já estou no relacionamento, mas o relacionamento não está bom. Eu quero um relacionamento melhor para minha vida. Daí na minha cabeça eu acho que o quê? Que a pessoa que está comigo, ela tem que mudar. Ela tem que se transformar e virar uma pessoa melhor, porque eu quero um relacionamento melhor, mas aquela pessoa então tem que fazer isso. Só que se aquela pessoa não for capaz de fazer isso, se ela não for capaz de se transformar, se ela não tiver condições para isso, ela simplesmente vai embora da sua vida. Então a gente tem que estar preparado para essas coisas que podem acontecer. Se você quer um relacionamento melhor, você tem que estar preparado para abrir mão, encerrar esse relacionamento que você tem agora, ou seja, encerrar esse ciclo para abrir um novo ciclo, que pode ou não ser com a mesma pessoa. Veja bem, a gente não tem controle sobre o outro ele tem o que a gente chama de livre-arbítrio, ou seja, ele tem todo o propósito de evolução dele, ele tem todo o caminho dele, tem a vibração dele, a frequência dele e a capacidade dele. Às vezes essa pessoa ela não tem a capacidade de melhorar, de dar algo melhor pra gente, né? Porque se eu quero um relacionamento melhor, eu preciso de que a pessoa me dê algo melhor, certo? A mesma coisa acontece muitas vezes no emprego. A pessoa faz para prosperidade, ela quer ganhar mais, então ela está fazendo coisa para aumentar o salário dela, e aí ela é mandada embora. E ela fica desesperada. Nesses momentos, gente, a gente não pode nem deve ficar desesperado. Por isso que existe, e a gente fala tanto da importância da fé. A gente tem que ter fé naquilo que a gente não está vendo. A gente tem que ter fé que aquilo ali é um degrau, é um passo que vai levar a gente para aquilo que a gente quer. Então a gente tem que ficar centrado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos sentidos, para que a gente não surte, certo? Por isso tem muita gente, quando começa a acontecer o que a gente chamaria de catarse, né? Que é o que? O expurgo daquelas coisas. Então aquelas coisas que não servem mais para minha vida, né? Quando eu começo a mudar de vibração, elas vão embora. E isso é uma catarse. Se eu não estou preparado para essas catarses, eu surto, né? Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de desapegar de certas coisas. Daí muitas vezes isso é catarse. Onde, cara, aí eu fui demitido e tudo mais, mas, pô, mas como assim? Eu tô fazendo para prosperidade, para ter mais dinheiro, eu sou demitido. É simples. Se a gente consegue pensar de uma forma mais elevada, é porque, assim, aquele emprego que você tava, ele não iria conseguir te proporcionar essa prosperidade que você tanto tá desejando. Como assim? Vamos supor que você tem um emprego que hoje você ganha R$2.000 e ali naquele
lugar de trabalho, naquela empresa, ou seja lá o que for, fosse o teto que você conseguiria ganhar, certo? Se ali é o teto, como é que você quer que aquele emprego te dê, sei lá, 5 mil, que é o que você quer ganhar agora? Estou dando um exemplo. Não dá. Então o que acontece? Como você não teria coragem para pedir demissão, o universo ele vai lá e faz isso por você, ou seja, ele te demite. Nesse sentido. Então a gente começa a observar muitas coisas na nossa vida que aparentam ser resultados opostos e na verdade é um passo para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Na hora, às vezes é muito difícil a gente conseguir ver isso. É muito difícil a gente perceber que está sendo um passo para aquilo que a gente quer. Mas daqui a um tempo a gente olha para trás e vê, nossa, aquela demissão foi a melhor coisa que me aconteceu. Aquela pessoa, aquele relacionamento determinado foi a melhor coisa que me aconteceu. A gente começa a observar isso, a gente tem esse olhar quando a gente se distancia do acontecimento. Na hora que a gente está no acontecimento não é tão fácil. Daí às vezes também acontecem algumas coisas como resultados opostos, no momento que a pessoa começa a fazer uma mudança de frequência, começa a praticar bioquineses, né? E aí começa a acontecer, por exemplo, como eu já vi também, eu quero para engrossar minha perna, e minha perna ela afinou. Só que olha só, a gente está falando de transmutação energética, a gente está falando de manipulação energética, a gente está falando de uma mudança energética, onde muitas vezes precisa se desgastar e limpar aquilo que está no nosso campo eletromagnético. Então, se eu tenho uma informação ali, digamos assim, que a minha perna é fina, minha coxa é fina, enfim, tal, não sei o que, aquilo precisa ser desgastado. E muitas vezes precisa vir para o físico, depende da necessidade de cada um. Dessa forma, o que acaba acontecendo? Justamente isso que eu estou falando. Acaba que primeiro precisa se manifestar daquela forma, se expurgar daquela forma, vir daquela forma, para depois aquela nova vibração passar a vibrar. Certo? Por uma necessidade daquele corpo, por uma necessidade daquele campo eletromagnético, uma necessidade daquela pessoa. Nem sempre vai acontecer assim, claro, mas há casos que acabam acontecendo, a gente precisa compreender mais profundamente como que o universo ele funciona. Então nem sempre os resultados vão vir diretamente da forma que a gente quer. Há algumas coisas que muitas vezes vão acontecer no caminho para que aquilo possa realmente funcionar, certo? É claro que assim, eu estou falando de uma forma muito superficial, tá? Não parece, mas eu estou falando de uma forma superficial. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada corpo, né, tem uma necessidade diferente. Enfim, e a gente vai aprendendo a estar, como é que eu vou colocar? Afinando o nosso olhar para perceber essas nuances, para perceber isso tudo que o universo nos traz relacionado a essas coisas. Então eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês que é muito interessante. Né? Eu venho há muito tempo estudando e trabalhando minha prosperidade, é muito interessante isso, né? A prosperidade ela vai aumentando, só que assim, a prosperidade por si só, a riqueza, né? Aí, que é um pouco diferente de prosperidade, mas tá dentro da prosperidade, muitas vezes ela não vai aumentar sozinha, né? Então eu precisei fazer o quê? Diversos cursos, inclusive cursos de administração financeira, para aprender a administrar o meu dinheiro, aprender a ter governança financeira. Porque o dinheiro, a prosperidade, a riqueza, ela não aceita certos tipos de formas que a gente trata, ela não aceita maus tratos, certo? Então não é simplesmente eu pegar o dinheiro e gastar. Então para ela vir, eu preciso me preparar. Já começa por aí. Então eu precisei me preparar muito, limpar muita crença, limpar muita coisa. Eu tenho certeza que eu ainda tenho muita coisa para limpar, mas eu precisei me preparar muito.
E eu continuo trabalhando minha prosperidade, continuo trabalhando muita coisa. E aí começou a acontecer algumas coisas muito loucas, né? Loucas entre aspas. Mas só para vocês compreenderem, porque isso acontece com todo mundo, comigo também. Por isso que eu tenho propriedade para falar. Aí, o que começou a acontecer, né? Começou a cair muito as vendas, começou a cair o número de seguidores do canal. Acho que o número de seguidores do canal não caiu, mas também não chegou a aumentar. E o YouTube, ele mudou completamente as diretrizes de comunidade, tirou a monetização do meu canal, começou a acontecer um monte de coisa, ele começou a implicar com diversos vídeos. E aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, não tem jeito, eu vou ter que excluir tudo para não dar problema, para não perder o canal. Então eu tive que fazer uma limpa e meio que recomeçar. É isso que a gente fala quando a gente precisa muitas vezes encerrar um ciclo e recomeçar um novo. Na hora foi muito confuso, foi muito coisa, muita gente talvez tenha até abandonado o canal, ficou meio chateada porque os vídeos sumiram, mas eu precisava fazer aquilo para não perder o canal. E enfim, chegou até várias pessoas a vir conversar comigo, olha, se tá acontecendo isso, provavelmente é por causa disso, não sei o que lá. Sendo que, cara, não que as pessoas não possam vir muitas vezes e dar a sua opinião, mas o primeiro ponto é, gente, se ninguém pediu a sua opinião, não dê. A pior coisa que você faz assim é vir dar opinião, principalmente para quem entende do assunto. A pessoa vai olhar e falar assim, cara, tá louca. E eu sabia, no fundo eu entendi o que estava acontecendo. Era uma mudança muito grande que estava acontecendo, eu só estava precisando o quê? Me alinhar e entender o que eu precisava fazer, era isso. Daí hoje, né, até foi esse final de semana mesmo, né? Eu já tô gravando esse podcast e esse final de semana mesmo, enfim, começaram a acontecer algumas coisas. Eu comecei a estudar outras coisas que me ajudaram muito, estão me ajudando, eu ainda estou estudando, eu não paro de estudar. Uma coisa assim que eu gosto muito é aprender a estudar, a compreender como que o universo funciona, como é que as coisas funcionam. Eu sou apaixonado por isso. E o que começou a acontecer? Comecei a entrar num outro movimento, e um movimento de prosperidade, onde veio justamente para mim, olha, toda essa modificação que você teve que fazer no canal foi para abrir caminho. Porque hoje eu falo para vocês, eu até lancei um vídeo aqui para quem ainda não viu, a gente já está nas plataformas de música, ou seja, a gente está no Spotify, a gente está na Apple Music, a gente está na Amazon Music e diversas outras, assim, eu consegui postar em todos esses novos áudios, só que eu não conseguiria fazer isso da forma antiga que eu fazia os subliminares, pura e simplesmente por quê? Porque eu não posso colocar no Spotify ou em qualquer outra plataforma uma música que eu não tenha direito autoral, certo? Isso é crime. Eu tô roubando a música dos outros, eu não tenho direito sobre aquilo. Porém, com a nova forma que eu estou fazendo, eu posso estar postando. Porque o direito autoral, de certa forma, é meu, certo? Então, me abriu o caminho para hoje eu estar fazendo diferente. Teve o seu tempo de gestação, não foi de uma hora para outra. Eu precisei compreender o passo a passo, o que eu precisava fazer. E é isso, gente. A gente precisa, por isso que é importante, eu tenho até uma live falando sobre a importância da meditação, a importância da gente compreender esses movimentos para a gente não surtar, para a gente não entrar em frustração, porque a frustração é um dos piores sentimentos. E por isso que é importante o quê? Não importa o que aconteça, seja grato por tudo que acontece na sua vida, porque aquilo está te levando para onde você quer chegar. Lembre-se sempre disso. Tudo que está acontecendo está te levando para onde você quer chegar, mesmo que aparentemente pareça algo ruim ou negativo, é só uma aparência. Por quê? Porque todo acontecimento é pura e simplesmente um acontecimento. Quem julga se ele é bom ou é mal somos nós, porque nós temos uma mente muito dual, mas ele é apenas um acontecimento. Então lembre-se, tudo que está acontecendo está te levando para onde você quer chegar.
respira fundo e confia. O nome disso é fé. Tenhamos fé no processo, certo? Bom, pessoal, você gostou desse episódio do NichianCast? Dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E no mais, eu desejo sempre para vocês excelentes e maravilhosos resultados. Eu fico por aqui, a gente se encontra nos próximos episódios.